Gênesis capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns e Asterode Carnaim, os Zuins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispat. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Hazazão Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Aconteceu que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manré, o amorreu. Manré e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Arroba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão dizendo: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comerem. Mas os meus aliados Aner, Escol e Manre pode ficar com a parte deles. Gênesis capítulo 15. Depois disso Abrão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo, lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, e eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente da outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro,
e ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes Abrão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá. Pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nesta mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos teus descendentes essa terra, desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Salmos capítulo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles como um leão me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque Tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de Ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga o meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois Tu és o Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam a maldade. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus e a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Mateus capítulo 12. Poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e comer grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus, e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente o sacerdote tinha direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas, e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha, portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual à outra. Então os fariseus estavam ali, saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus:
Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, chefe dos demônios, quem dá o poder a este homem para expulsar os demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim a pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou se não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu próprio depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então disse: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é o meu irmão, minha irmã e minha mãe.